Bom dia, meus irmãos. Aleluia. Vamos à nossa ministração da Palavra de Deus. Você que nos visita hoje pela primeira vez, receba o abraço de Jesus na sua vida. Que você receba esse abraço do grande amor de Deus. Que o Senhor Jesus te guarde, te abençoe e sinta-se em casa, em família aqui nessa manhã. Portanto, hoje nós estamos dando continuidade à nossa primeira série do ano. A quem está acompanhando desde o primeiro episódio, né? Fique tranquilo, pastor, mas eu estou pegando só esse capítulo agora. Fique tranquilo, o Senhor Jesus irá abençoar a sua vida também nessa manhã. O Senhor nos direcionou a começar esse ano pensando sobre os ritmos da vida. De que forma nós podemos, meus irmãos, viver a vida para a glória de Deus. Inícios de ano sempre evocam sentimentos de coisas novas, de que agora eu vou cumprir aquela promessa que eu fiz e que eu não cumpri até agora. Inícios de ano sempre evocam sentimentos de recomeços. Portanto, nada mais importante do que nós aprendermos com a palavra de Deus, como viver a vida. Nessa manhã, nós acreditamos que nós precisamos dos salmos, não apenas para saber, para cantar, mas nós precisamos dos salmos para viver a vida nos ritmos da palavra de Deus. Canções marcam estações, não é verdade? Tem aquela canção que sempre lembra do dia em que você conheceu sua amada, o dia que você conheceu seu noivo, seu marido. Tem aquela canção que lembra situações importantes na nossa vida. Assim são os salmos. Salmos são trilha sonora que embala a vida do cristão. Nessa manhã, a palavra de Deus para nós se encontra no Salmos, capítulo de número 125. Abra comigo a palavra de Deus. Este salmo evoca uma música muito conhecida entre nós, cristãos evangélicos. E quando você lê esses salmos, parece que você está cantando até aquela música. Não é verdade? Quando nós começarmos a leitura, fique tranquilo, né, que o pastor não vai começar a cantar aqui. Vamos nessa, família. Quem achou diz amém. Amém. Vamos nessa. Quem está sem Bíblia pode pegar carona com o irmão que está do seu lado. O Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã. Palavra de Deus para a igreja que se encontra reunida em Balneário Camboriú. Salmo 125, 5 versículos, iremos fazer a leitura. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oramos mais uma vez. Santo Jesus, santifica o seu nome em nosso meio. Santo Jesus, levantamos o seu nome nas alturas nessa manhã. Santo Jesus, bendito seja o seu nome em nosso meio. Senhor Jesus, acalme nossos corações e faça com que nós que muitas vezes passamos por situações tão adversas e vivemos nesse mundo pós-queda, somos filhos de Adão, somos, assim como Isaías descreve, um povo mau que habita em meio a um povo de iniquidade. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver nessa terra, no interregno entre a sua vinda e a sua volta. Nos dê direção, nos dê clareza, nos dê alimento nesta manhã. E que eu não fique aquém, que eu não vá além do que a sua palavra tem a dizer para a sua igreja nesta manhã. É o que eu oro e creio em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Salmo 125 é uma daquelas passagens da Bíblia
que coloca à prova e nos faz até pensar a respeito da nossa própria fé. Salmo 125, queridos irmãos, é como se fosse um raio-x da nossa alma, ou melhor dizendo, um raio-x da nossa própria fé, que torna visível aos olhos como está a verdadeira estrutura da nossa fé, do nosso cristianismo, da nossa vida com Deus. Acontece, meus irmãos, que já no versículo 1, nós temos uma tônica muito forte neste capítulo, que diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. E aqui eu fico intrigado. Como isso pode ser possível, sendo que muitas vezes nós ficamos abalados, não é mesmo? Como que isso pode ser possível se a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não se abalam, e muitas vezes nós se abalamos? Como isso pode ser possível? Será que a Bíblia está forçando a barra, ou será que a nossa fé não está tão fortificada quanto é necessário que ela esteja? Irmãos, é interessante porque uma das coisas que eu gosto de fazer no meu trabalho de exegese, hermenêutica, que é o trabalho nada mais do que interpretação bíblica. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando a gente está interpretando a Bíblia é fazer com que a Bíblia fale e que a Bíblia crie as perguntas no meu coração. Porque Deus não é um jornalista que tem a obrigação de me responder o que eu quero. Na verdade, meus irmãos, Deus, Ele é Deus. Ele não tem obrigação de nos dar todas as respostas que nós queremos. Entretanto, Deus em si tem todas as respostas que nós realmente precisamos. E uma das coisas interessantes que nós vemos aqui e que nós precisamos saber, meus irmãos, é que se a Bíblia diz que aqueles que confiam não se abalam, o oposto é verdadeiro. Quer dizer que aqueles que não confiam, quer dizer que aqueles que se abalam ainda não confiam em Deus. Concordam comigo? Acontece, irmãos, que nós estamos num texto, ainda que seja uma canção muito bonita, conhecida entre nós, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Música linda, música maravilhosa, que nós devemos sempre estar adorando a Jesus com ela. Mas esse é um texto desafiador, meus irmãos, porque não é um texto que trata sobre as nossas ações. É um texto que trata sobre as nossas reações. Por exemplo, como que eu reajo diante de uma notícia de uma doença grave? Como que eu reajo diante de uma perca salarial? Como que eu reajo diante de uma quebra de contrato? Como que eu reajo diante de notícias difíceis? Como que nós reagimos? Como essa semana? Vamos ser mais modestos aqui entre nós? Pensando 7 dias para trás. Contabiliza nos dedos quantos problemas e adversidade você teve. Contabiliza no dedo de 7 dias para trás apenas. Ih, pastor, vai faltar dedo aqui. Pega emprestado do seu vizinho também, se você entrou aqui com tantos problemas assim. Como que nós temos reagido a isso? É um texto que fala não apenas sobre como o cristão deve agir, mas é um texto que fala como que o cristão deve reagir diante das adversidades que lhe sobrevêm. Portanto, meus irmãos, surge outra questão. Pastor, beleza, não confiar em Deus significa se abalar diante das dificuldades. E se abalar diante das dificuldades é um raio-x da minha fé, que demonstra aos meus olhos que muitas vezes eu ainda não aprendi a confiar em Deus verdadeiramente. Mas agora surge uma questão, pastor, então o que é confiar em Deus afinal de contas? Será, pastor, que confiar em Deus é ser uma pessoa fria, impassível, cínica, inquebrável? Será que é uma pessoa assim, uma pessoa que não se abala em Deus? Meus irmãos, deixe eu te ajudar. Certamente não é isso que a Bíblia está falando. Muitos homens e mulheres de Deus na história sofreram, sentiram, choraram e ainda assim continuaram crendo e confiando em Deus. Pensemos em Davi, por exemplo. Várias e várias vezes passou por dificuldades em sua alma e ainda assim ele continuou confiando em Deus. Meus irmãos, pensemos no exemplo de Jó, que perdeu bens, família
E ainda assim teve uma doença grave no seu corpo, ao ponto que ele ficou com feridas do alto da cabeça à planta dos pés. E ainda assim Jó, mesmo tocado por doenças, dificuldades, percas, ele continuou com a fé em Deus. Pensemos em Paulo, perseguido, açoitado, espancado, tido como morto, e ainda assim continuou crendo em Deus. Agora deixa eu jogar uma coringa na mesa, né? Vamos pensar em Jesus, gente. Nossa, Jesus é Deus. Jesus não chora, é beleza. Quando Lázaro morreu, o que Jesus reagiu quando ele chegou? Me diz, crente, alguém me ajuda? O que Jesus fez quando ele chegou para testemunhar a morte de Lázaro? Jesus? Viu? Tem muito fã de Racionais aqui. Né? Jesus chorou, meus irmãos. Exatamente, um dos menores versículos da Bíblia. Mas como pode, pastor? Jesus chorou? Como pode isso? Agora vamos mais fundo ainda. Jesus lá no Getsemane. O que é o Getsemane? Aquele jardim da aflição, antes de Jesus ir para a cruz. O que acontece no jardim do Getsemane, meus irmãos? Quantos aqui já ficaram tão cansados, que suavam a tal ponto de parecer uma piscina ao redor de si? Normalmente, quando nós estamos tão cansados, é isso que acontece, é uma reação biológica do corpo. Meus irmãos, Jesus, ele suou. Mas deixa eu te dar uma notícia. Jesus não suou um suor de água, Jesus, ele suou sangue, por tamanha pressão que ele estava passando. Jesus suportou isso. E aí Jesus faz uma oração que intriga e que nos identifica com ele, que nos torna um Deus mais perto e pessoal. Jesus, meus irmãos, diz assim: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas continue sendo feita a sua vontade. Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que mesmo em meio ao sofrimento, ao suor de sangue, às adversidades, ele continuou crendo em Deus. Da mesma forma, irmãos, de maneira semelhante, nós também. O que eu quero te ajudar nessa manhã, meus irmãos, é criar na sua mente e ministrar ao seu espírito uma maneira de ver que cristão, ao chorar, ao passar por dificuldades, ao muitas vezes ser tocado pela maldade, não é sinônimo de maldição hereditária ou maldição espiritual ou de alguma coisa semelhante a isso. Eu quero dizer que o cristão, vivendo nessa terra, nesse interregno da vinda de Jesus e da volta de Jesus, neste mundo caído que vivemos, entre as duas vindas, a primeira vinda, Jesus morrendo na cruz, a segunda vinda, Jesus vindo triunfando sobre todo o cosmos, entre essas duas vindas de Jesus está a nossa vida, meus irmãos. Nós precisamos aprender com o Salmo 125 a viver uma vida de confiança em Deus. Que confiança é essa? Que mesmo em meio às lágrimas, que mesmo em meio às adversidades e provações, continua confiando em Deus. A boa notícia é que é exatamente essa confiança que Deus quer ministrar no meu, no seu, no nosso coração nessa manhã. Vamos caminhar no texto juntos? Versículo de número 1, então, nós temos a primeira promessa. Queridos irmãos, antes de eu fazer a leitura desse versículo de número 1, deixa eu te dar um panorama. Esse capítulo tem quantos versículos? 5. O pastor vai passar por cada versículo de forma bem breve, ok? Versículo de número 1, primeira promessa. Versículo de número 2, segunda promessa. Versículo de número 3, terceira promessa para nós. Versículo de número 4, quarta promessa. Versículo de número 5, uma advertência e um alerta. E versículo de número 5, parte C, bênção sacerdotal sobre todos aqueles que conseguiram chegar até o verso 5. Amém? Estamos juntos? Estamos juntos? Amém? De olho no texto comigo, versículo de número 1, a primeira promessa de Deus. A primeira promessa é: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. A primeira promessa de Deus, então, meus irmãos, se você está anotando aí o sermão, é de firmeza para sempre.
Isso mesmo, a primeira promessa de Deus é de firmeza para sempre. Para compreendermos o que isso significa, precisamos compreender o contexto em que este salmo foi escrito. Vamos tentar imaginar aqui a situação que este salmo foi escrito. Meus queridos irmãos, dentre muitos salmos que nós sabemos a autoria, este é um salmo que nós não sabemos quem o compôs, mas nós sabemos o contexto em que ele foi escrito. Esse salmo foi escrito num contexto quando os peregrinos de Jerusalém, os peregrinos israelitas, peregrinavam até Jerusalém 3 vezes ao ano para celebrarem suas festas anuais, como o Moisés, no livro de Levítico, determinou. Eram 7 festas bíblicas, lembra? Para celebrar 7 festas bíblicas, eles viajavam 3 vezes ao ano a Jerusalém para celebrarem suas festas. E neste caminho de ir até Jerusalém, até o Monte Sião, e até lá para celebrar as festas ordenadas no livro de Levítico, eles iam cantando, eles iam peregrinando, eles iam adorando, eles iam louvando. E acontece que este salmo não era apenas uma música que eles cantavam, como também eles cantavam. Aleluia por isso. Né? O povo de Deus é interessante, né? O povo de Deus sempre envolvido com música. O povo de Deus até viajando, né, sempre estava envolvido com música, a música embalando os ritmos da vida deles. Mas acontece que esses eram salmos que retratava a situação deles, retratava o momento deles. Porque eles, irmãos, estavam vivendo um momento onde eles eram oprimidos. O que eles eram, pastor? Oprimidos por 2 tipos de pessoas: pelos governantes maus e pelos homens ímpios. Não era apenas os governantes versus uma população que protege um certo tipo de tribo social religiosa. Não. Este era um momento onde tanto os governantes como também os homens ímpios que não eram da fé no Senhor das Escrituras, eles oprimiam. Eles forçavam, eles faziam de tudo para que essas pessoas abandonassem a fé em Deus. Então este salmo é escrito nesse contexto. O povo de Deus sendo oprimido e Deus, por outro lado, ensinando o seu povo a como reagir diante das adversidades. E sabe o que é interessante? É que o versículo de número 1 não é uma frase solta, é uma promessa divina. Não é apenas uma informação assim que o salmista colocou ali, os que confiam no Senhor, não é apenas poesia. Além de poesia, é promessa divina para as nossas vidas. Isso mesmo. O verso de número 1 é uma promessa para o verdadeiro israelita de que aquele que confiar no Senhor, ele é como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Aleluia! E aqui Deus, irmãos, então ele faz uma promessa de firmeza para sempre, de estabilidade para sempre. Deus está dizendo aqui que assim como as montanhas são firmes, assim serão os filhos de Deus. Assim como as montanhas são resistentes, assim também serão os filhos de Deus. O interessante é que Deus usa a pedagogia do testemunho da criação para retratar como é a fé resistente daquele que confia no Senhor. Deus usa a imagem da montanha para ensinar o seu povo, irmãos, que assim como as montanhas são resistentes e não podem ser removidas por força humana alguma, da mesma forma, aquele que confiar no Senhor será resistente como uma montanha. Sabe o que é interessante? É que para o israelita, essa imagem fazia muito sentido, pois o caminho que o povo de Deus peregrinava até Sião era uma estrada cercada por montanhas. Olha que interessante, gente. A estrada que eles peregrinavam 3 vezes ao ano para obedecer à lei de Moisés era uma estrada cercada de montanhas. E é interessante que não eram montanhas reconhecidas pelo tamanho delas, mas eram montanhas de acordo com a quantidade numérica delas. Ou seja, durante todo o caminho, eles eram cercados por montanhas. Não era apenas uma montanha ali, outra montanha lá. Durante quase toda a jornada, eles eram cercados por isso. Sabe qual é a boa notícia para nós, meus irmãos? É que Deus usou essa pedagogia visual
da criação, para que sempre que eles estivessem caminhando em direção ao Monte Sião, eles lembrassem de que eles serão e são como essas montanhas que não se abalam. E isso fazia com que o coração deles se enchesse de fé, se enchesse de esperança, se enchesse de coragem, se enchesse de ousadia para continuar obedecendo a Deus. Irmãos, o interessante quando a gente olha para a Bíblia é que essa promessa aqui ela não teve prazo de validade. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: essa promessa não teve prazo de validade. É para você hoje, crente. Aleluia! É para nós nessa manhã essa promessa, meus irmãos. Essa promessa continua à disposição daqueles que confiam em Deus. Deus nos assegura pela sua palavra: aquele que confia em mim é como uma montanha, não se abala e permanece para sempre. Irmãos, se Deus disse, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele fala, ele faz. Se ele disse isso, que aquele que confia em Deus, significa que se nós aprendermos a confiar em Deus, verdadeiramente seremos como montanhas. Não nos abalaremos com as adversidades dessa vida. Perceba, irmãos, aqui faço uma pergunta ao texto. O que significa ser firme como uma montanha? Vamos começar pelo que não significa, porque é necessário nós termos um entendimento renovado acerca disso. Ser firme como uma montanha não significa não passar por problemas, mas que esses problemas não vão nos abalar a tal ponto que irão nos fazer cair da presença de Deus ou abandonar os caminhos do Senhor. Não se abalar, irmãos, é confiar em Deus, mesmo em meio ao sofrimento, sem se desesperar, sem pecar, sem abandonar a fé e sem se desviar dos caminhos do Senhor. E o Salmo mostra isso. O Salmo mostra isso pela sua estrutura. Observe na Bíblia, dá uma olhada no versículo de número 1. Diz assim: aquele que confia no Senhor, né? Agora corre comigo lá no verso 5. Não diz aquele que se desvia dos caminhos do Senhor? Aqui é uma estrutura do texto. Aqui é uma estrutura de dois tipos de pessoa: aquele que confia e aquele que se desvia do caminho do Senhor. Os que confiam permanecem para sempre, e os que não confiam abandonam a sua fé em Deus. A promessa de Deus para aqueles que confiam é que os problemas não vão destruir a nossa fé, ainda que destruam a nossa saúde, ainda que destruam a nossa fisicalidade, ainda que destruam o nosso tempo, ainda que destruam a nossa alegria muitas vezes, ainda que destruam a vida colorida por alguns momentos da existência humana, nunca conseguirão arrancar a fé que Deus colocou dentro de nós. Ei, meus irmãos, não há nada nessa terra, não há demônio, não há problema, não há hostes malignas, não há governante, não há homem mau, não há homem pecador, não há injustiça, não há impiedade que arranque do povo de Deus a confiança plena em Jesus Cristo, pois aqueles que são de Deus permanecem nas mãos de Deus para sempre. Ei, meus irmãos, Deus não é um super-herói que nos salva e vai viver a vida dele. Deus é um Pai que nos salva e nos coloca no seu colo para permanecer com ele para sempre, meus irmãos. Nessa manhã, você pode ter entrado aqui com tantos problemas em sua vida, que você está pensando em desistir, mas a palavra do Senhor te diz nessa manhã: continue confiando em mim, continue confiando nas minhas promessas, pois não é a tua força, é a minha promessa que te fará permanecer para sempre. Ei, meus irmãos, não é sobre nós. Não é sobre nós, mas é a promessa de Deus que nos mantém firmes. Não é sobre o nosso pensamento positivo. Quando o pastor diz assim, tenha fé, o pastor não quer dizer tenha pensamento positivo. Tenha fé é, olhe Cristo, imagine Cristo, pense em Cristo, pois este é o firme fundamento da nossa fé. Somente Ele, meus irmãos. Tem uma canção que eu me reuni com
líderes do time de música essa semana para nós tratarmos sobre vida e repertório aqui na nossa igreja. E uma canção que vai entrar é uma muito conhecida que nós vamos começar a cantar este ano. Quem sabe a gente deu uma palhinha aqui. Não sei se você lembra, tenta cantar comigo. Diz assim, ó. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Canta comigo, vamos lá. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno a me amparar. Mesmo em meio à tempestade eu vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, irmãos. Vivemos dias líquidos, relações líquidas, emoções líquidas, amizades líquidas. Tudo é líquido, tudo se esvai, tudo acaba, nada mais é para sempre. Ei, meus irmãos, o reino dos céus não começou e morre. No reino dos céus, meus irmãos, até aquilo que morre como Cristo ressuscita para a glória de Deus, pois aqueles que permanecem firmes na promessa, temos uma promessa de vida eterna. E embora os dias sejam líquidos, a verdade da Bíblia é sólida. E sabe qual é a boa notícia? Temos uma cama para colocar a nossa alma descansar. Temos. Mesmo em meio às tempestades, a nossa alma tem abrigo. Sabe o que é ter abrigo para a alma? É a coisa mais gostosa do mundo. Sabe quando você chega em casa e você descansa naquele lugar que é bem tranquilo para você? Acho que todo mundo tem, né? Um altar do descanso em casa, né? Que é aquele cantinho do sofá, que é aquele programa, que é aquela série, que é aquele cafezinho, que é aquela cadeira naquele lugar da mesa. Todos nós temos ou não temos? Um lugar em casa onde nós assim, cara, aqui eu descanso minha alma. Deixa eu te falar, o seu coração também tem este lugar. A tua fé também tem um lugar para colocar, para descansar na casa de Deus. Deus não está falando para você ser impassível. Deus não está falando para você ser cínico. Sabe aquela pessoa assim, ó? Ah, pastor, quer dizer então que eu vou fingir que eu não tenho problemas? Eu vou criar uma outra realidade. Eu vou dizer, não, eu não tenho problemas e eu vou acreditar nisso até que isso aconteça. Não estou falando isso, meus irmãos. Não estou falando para você entrar numa bolha. Eu estou falando de colocar a fé em Jesus Cristo e você olhar a realidade como ela é. E mesmo olhando a realidade como ela é, você não enxergá-la maior nem menor, mas a sua alma descansar naquele que é o Senhor de todas as coisas. Temos cama, temos um lugar para a nossa alma descansar. A promessa de Deus para aqueles que confiam é de que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos, pois o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza bem presente no dia da tribulação. E essa é só a primeira promessa. A segunda promessa, de olho no texto comigo, versículo de número 2. Diz assim: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Se a primeira promessa é de firmeza para sempre, a segunda promessa é de proteção integral. Isso mesmo. Se a primeira promessa é de sermos firmes como uma montanha, a segunda é que, assim como uma montanha, cerca uma cidade, protege uma cidade, traz sentimento de segurança em uma cidade. Assim Deus protege o seu povo. Antigamente, meus irmãos, as cidades eram construídas ao redor de montanhas por dois objetivos. Primeiro objetivo, lugares muitas vezes mais férteis para plantar e colher. Segundo grande motivo, estratégia militar. Isso mesmo, porque as montanhas davam visibilidade para eles. E tanto para protegerem o seu povo, como também para atacarem os inimigos, caso os inimigos do seu povo um dia tentassem saquear a sua cidade, a sua aldeia. Entretanto, nós vamos ver, meus irmãos, que aqui, montanha, no versículo de número 2, é para evocar esse sentimento de segurança.
E esse povo aqui que está ouvindo isso, é um povo que, ao redor das montanhas, se sentiam seguros. Ao caminharem até Jerusalém, em meio às montanhas, eles se sentiam seguros. E Deus está falando, assim como as montanhas cercam, da mesma maneira eu sou esse Deus que te cerca. Você já deu aquele abraço no seu filho? Que você coloca ele bem no meio de você e você abraça ele assim por completo, onde você cerca o seu filho por todos os lados. Essa é uma sensação assim, gente, maravilhosa. Ou você já foi abraçado por alguém que essa pessoa te abraça de uma maneira assim tão cativante, né? Essa geração pós-pandemia precisa aprender a voltar a abraçar, né, gente? Abraço não é de ombro, gente, né? Assim, abraço é coração com coração, né? E cristão sim abraça, amém? Aleluia, gente. O cristão abraça. E sabe quando você recebe aquele abraço que parece que Deus está te abraçando? Já sentiu isso? Já sentiu que doido assim? Tem pessoas que te abraçam que parece que é Deus te abraçando? Então, meus irmãos, é isso que Deus está falando para eles aqui. Assim como as montanhas cercam o povo, eu estou aqui como um pai abraçando vocês. Eu estou aqui como um pai cercando a vida de vocês. Mas acontece que, infelizmente, nós temos uma mentalidade errada sobre proteção divina. Se a primeira promessa, lembre comigo, é sobre firmeza para sempre, a segunda é sobre proteção integral. E proteção integral significa estar dentro do abraço de Deus, amém? Como diz o poeta, o melhor lugar do mundo realmente é dentro de um abraço e dentro do abraço de Deus, amém? Esse realmente é o melhor lugar do mundo. Irmãos, dentro do abraço de Deus, nós estamos cercados, protegidos, acolhidos em segurança. E sabe o que é interessante? Muitas pessoas, ao acreditarem nessa promessa e por muitas vezes não serem ensinadas da maneira correta, e aqui nós pastores, né, eu digo pastores no termo genérico, generalizado, né, aqui é que nós precisamos aprender. Né? Os pastores precisam ensinar isso. Irmão, ser protegido por Deus não é ter imunidade neste mundo tão doente. Irmãos, proteção divina não é repelente espiritual. Você já passou por aqueles postes onde está lá, faça o trabalho de proteção divina, não tem assim? Faça o trabalho, vai te proteger e nenhum mosquito, nenhum mal olhado vai te pegar. Aqui na nossa região é cheio disso, não é? Nossa, é muito cheio desse misticismo, assim, né? De que, nossa, alguém fez um trabalho contra mim e eu tenho uma proteção divina, mas como é que eu estou sendo atingido? Porque se eu fiz a proteção divina e não sei o quê, e essa confusão inteira. Deixa eu te ajudar nessa manhã, por favor. Vamos voltar às Escrituras. O que a palavra de Deus nos fala sobre proteção divina? Vamos lembrar a vida de José. Faço uma pergunta para os irmãos. José foi protegido por Deus, sim ou não? José foi promovido a governador do Egito, sim ou não? Deus protegeu José ao promovê-lo como governador do Egito, sim ou não? E será que Deus estava não protegendo José quando ele foi vendido de maneira injusta pelos irmãos a se tornar escravo no Egito? Será que Deus estava de olho fechado ali? Será que Deus só abriu o olho? Oh, meu Deus, o que fizeram com José? Meu Deus, pega ele, bota para governador do Egito. Será que Deus estava dormindo quando venderam José? A palavra de Deus diz que o nosso Deus não dorme e que os olhos deles estão sobre toda a face da terra, meus irmãos. O mesmo Deus que protegeu e promoveu José governador é o mesmo Deus que protegeu o coração de José, mesmo em meio às dificuldades, guardando ele da desistência, guardando ele de abandonar a fé, guardando ele do rancor do coração. Porque quando ele volta a ver os irmãos dele, ele olha na cara daqueles que o venderam, daqueles que o traíram, ele olha na cara e cuida, e ama, assim como Jesus. Deus guardou o coração dele do rancor, ou Deus guardou o coração dele da vaidade. A proteção divina não é repelente espiritual. A proteção divina não é imunidade neste mundo tão doente. A proteção divina é, ainda que sejamos tocados pelo mal, este mal tem um limite. Ele não arranca de nós a fé em Cristo. E a confiança em Cristo nos faz permanecer tão firmes que ainda que sejamos quebrados por essa maldade humana, nunca irão quebrar a fé do cristão.
Porque quando Jesus voltar, Jesus não vai voltar buscando obras. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar quem foi fiel. Chegar diante de Jesus quando ele voltar, não adianta apresentar: Jesus, eu curei tantas pessoas. Jesus, mas eu pastoreei uma igreja de 1000 membros. Jesus, mas eu escrevi 1000 obras de teologia que abençoou a humanidade ao resto do mundo. Jesus, eu fiz cruzadas evangelísticas e as pessoas se converteram à massa, Jesus. Ei, meus irmãos, Billy Graham, o maior evangelista que essa terra já teve. Mais pessoas contabilizadas que confessaram a Jesus Cristo em suas conferências. Quando Billy Graham, tenho certeza, uma coisa eu tenho certeza, quando Billy Graham chegou no céu, o que fez ele entrar no céu não foi as almas que ele ajudou a ir para o céu, mas foi: você se manteve fiel? Você se manteve fiel à minha palavra? Eu não quero suas obras. Eu quero o seu coração, eu quero a sua vida, porque a Bíblia diz que muitas pessoas vão chegar diante de Jesus: mas eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome. Jesus vai falar: se afasta de mim, porque eu não te conheço. Não basta apenas falar no nome de Jesus, pregar no nome de Jesus, evangelizar no nome de Jesus, fazer obras de caridade, doar bilhões de dólares em nome de Jesus. Se não termos uma vida fiel, seremos lançados diretamente para o inferno. E eu, como pastor, preciso te dizer a verdade. Preciso te dizer a verdade. Eu não posso deixar você seguir a sua vida tão em paz com o pecado. Meus irmãos, Deus procura fidelidade, confiança. Deus nos protege, irmãos. Deus nos protege de nos desviarmos dos seus caminhos. Deus protegeu José do orgulho quando ele foi promovido. Deus protegeu José da desistência quando ele foi humilhado pela sua família. Da mesma maneira, nessa manhã, há uma promessa de Deus de proteção divina sobre sua vida. Sabe qual é a proteção divina na sua vida? Sabe qual é? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: quando você vencer, Deus vai te proteger da vaidade. E quando você perder, Deus vai te proteger da desistência. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? A terceira promessa se encontra no versículo de número 3, de olho no texto comigo. Essa daqui é incrível também, meus irmãos. Palavra de Deus: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Essa promessa era de conforto e alívio para o povo de Israel, que sofria nas mãos dos maus governantes. Muitas vezes esses irmãos aqui, pessoal, passavam por tantas dificuldades, tanta opressão, que alguns poderiam começar a se questionar: será que vale a pena mesmo guardar a lei de Deus? De que adianta obedecer ao Senhor se eu continuo sofrendo na mão de homens maus? Deus dá uma promessa dizendo a eles que o jugo dos ímpios não permanecerá para sempre, de que os justos podem descansar, de que um dia todos, homens e mulheres, estarão em pé diante do justo juiz que nos julgará. Portanto, irmãos, eles não tinham que se preocupar com vingança, pois o seu Deus haveria de fazer justiça divina. Ao longo da vida neste mundo, frequentemente somos tentados a questionar a Deus, é verdade ou não? Somos frequentemente tentados. Como pode isso acontecer comigo? Será que vale a pena obedecer a Deus? Será que vale a pena a rejeição, por exemplo, na faculdade dos amigos, por pregar o evangelho e viver os valores cristãos absolutos? Será que vale a pena ser tido como retrógrado? Será que vale a pena a ridicularização quando eu prego o evangelho? Será que vale a pena a santificação? De mesmo tendo a liberdade em Cristo, eu decido deixar de frequentar alguns lugares por causa da santificação e por causa da preservação da santidade dos outros? Será que vale a pena esse negócio de igreja? Pastor, será que vale a pena eu ser membro de uma igreja? Será que vale a pena esse negócio de ser cristão, pastor? Será que isso não é uma bolha que eu estou vivendo? E as outras religiões do mundo, pastor? Está todo mundo errado? O que acontece, pastor? Deixa eu te dar uma boa notícia. Você sabia que o cristianismo não é uma bolha dentro da sociedade?
Você sabia que o cristianismo não é mais uma das propostas de vida para as pessoas? Você sabia que o cristianismo é como C.S. Lewis, quando perguntado a ele, vindo de uma família de ateus fervorosos, ateus praticantes, que no Brasil os ateus não são praticantes, né? Que na hora que vem a Covid, Deus me ajuda. Né? Deus me ajuda. Na hora que o filho está doente, liga para o profeta do Pix. Né? Na hora que passa pelas dificuldades, apela e meu Deus, fica com medo. E na hora que está com medo, vai lá e assiste até pregação. Irmãos, a família de Lewis era ateu praticante. Assim, não creio, porque tem os argumentos para não crer. Achava que tinha. Seu filho, mais inteligente do que a própria família, vem crescendo nesse ambiente, e um dia perguntaram para Lewis por que ele cria em Deus. Ele falou bem assim, eu não creio em Deus porque eu sinto, eu creio em Deus assim como eu vejo o sol, não porque eu vejo o sol, mas é por causa do sol é que eu consigo enxergar todas as coisas. É o sol que ilumina para que eu veja a realidade, a vida como ela é. Ei, meus irmãos, Jesus não é uma experiência sentimental, onde eu sinto um arrepio, agora Jesus existe. Não, meus irmãos, uma experiência de susto, você pode ficar arrepiado também. Não é isso que determina. O que determina é que o Evangelho nos dá os óculos para enxergar a vida como ela realmente é. Logo, o cristianismo, ele é absoluto em essência, porque ele se deposita a esperança naquele que criou tudo. Naquele que criou tudo com a palavra do seu poder. Naquele que criou a realidade antes mesmo dela existir. Antes de existir, não existia nada. Deus criou nada para que um dia viesse a existir todas as coisas. Logo, nós cremos num Deus que criou tudo. Logo, nós não cremos numa viagem. Nós cremos numa realidade. Portanto, irmãos, mas, pastor, isso é incrível, eu creio nisso. Mas por que eu continuo sendo ridicularizado? Será que vale a pena, pastor, ser fiel a Deus? Será que vale a pena servir o próximo? Será que vale a pena servir a Deus na igreja? Será que vale a pena evangelizar as pessoas? Será que vale a pena discipular os irmãos? Será que vale a pena testemunhar de Jesus no meu trabalho, pastor? Será que tudo isso vale a pena se eu ainda continuo sofrendo? Se você se encontra nessa situação, essa promessa é para a sua vida. Nessa manhã, Deus te encoraja, te dizendo que o cetro da maldade não prevalecerá para sempre. Esse sentimento de se sentir castigado, injustiçado, não recompensado, Deus te diz, o cetro da maldade não prevalecerá. O fim da história do cristão não é de derrota, mas é para a glória, meus irmãos. Para o cristão, viver para Deus, obedecer a Ele e viver uma vida de sacrifícios em prol do próximo, valerá a pena. Mesmo que nós não estejamos vendo, vai valer a pena. Sabe por que vai valer a pena, meus irmãos? Porque não há nada mais de glorioso do que viver para Deus, e não há nada mais de infrutífero do que viver para si mesmo, gastando apenas com o seu próprio prazer e preservando a sua honra, preservando sua autoimagem. Não vale a pena. Paulo diz, e para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Portanto, podemos descansar, continuar evangelizando, continuar pregando, continuar se santificando, pois o cetro da maldade não prevalecerá. Não vai prevalecer para sempre. Se você tem evangelizado alguma pessoa, que você fala, meu Deus, mas há tantos anos, pastor, que eu tenho falado de Jesus e aquela pessoa não muda, continua evangelizando. Continua evangelizando, porque a palavra de Deus diz, um planta, outro colhe, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O cetro da maldade não prevalecerá. Pastor, mas eu tenho vivido uma vida fiel a Deus, por que muitas vezes eu sou injustiçado? Vai valer a pena, meus irmãos, porque o que Deus vai buscar no final das contas é fidelidade. Então se mantenha fiel. Pastor, vale a pena eu me santificar? Será que vale a pena esse negócio de ser crente? Vale a pena, meus irmãos, porque é melhor uma vida de sacrifícios nessa terra do que uma eternidade de juízo no inferno. Sim, meus irmãos, eu sou pastor à moda antiga, eu prego falando de inferno, porque é verdade, quando morrermos será apenas dois caminhos, ou o céu, ou o inferno. A boa notícia é que o cetro da maldade não prevalecerá. E a minha palavra de encorajamento é, mesmo que nessa vida
você seja açoitado pelo cetro da maldade. Entenda, passaremos uma eternidade prevalecendo com Deus e vivendo uma vida com Deus. Portanto, chegamos à quarta promessa. Faze bem, ó Senhor, versículo de número 4. Está totalmente em conexão, perceba a conexão, meus irmãos. Perceba a conexão, Deus está falando aqui, amém? Você percebe que Deus está falando ao nosso coração nessa manhã? A palavra de Deus diz, faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Olha que esse Deus não brinca em serviço, gente. Esse Deus é maravilhoso. Além de nos tornar firmes como uma montanha, protegidos pela sua presença, confiantes de que o mal não prevalecerá, por último ele diz que ele faz o bem aos bons e aos retos de coração. Aqui é uma oração de que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena ser íntegro de coração. Vale a pena, pois a palavra de Deus diz que ele faz bem aos bons e aos retos de coração. Ô pastor, mas me ajuda aí. E como é que fica Romanos 3:23, diz que ninguém é bom? Como é que fica? Se você, como eu, não se sente bom, e porque sabe biblicamente que não é bom, e que muitas vezes não consegue fazer o bem, né? Se eu pedir para levantar a mão, né? Quantos aqui tem vontade de fazer o bem muitas vezes e não consegue? Quantas vezes aqui tem vontade de orar e não consegue? Quantas vezes aqui tem vontade de santificar e não consegue? É a mesma, só os hipócritas não levantariam a mão. Só os hipócritas. Porque quem é sincero, com certeza, pastor. Com certeza, é guerra diariamente. Aqui Deus diz que ele faz bem aos bons e aos restos de coração. Peraí, como assim? Se a Bíblia diz que eu não sou bom, como que Deus faz bem aos bons e aos restos de coração? Ô, gente, me ajuda. Como é que a gente resolve esse laço aqui desse texto? Fiquem tranquilos, vamos pegar na ponta desse laço e desfazer esse nó aqui, que é bem tranquilo. A mesma palavra de Deus que diz que ninguém é bom, é a mesma palavra que nos torna bons, não por causa das nossas boas obras, mas por causa da bondade de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quando nos tornamos retos de coração, íntegros, quando conseguimos fazer o bem, quando conseguimos fazer alguma coisa para Deus que seja significativa, até isso é fruto da graça de Deus. Até isso é fruto da graça de Deus, para que nós não se gloriemos, para que nós não venhamos a achar que obedecer a Deus é fácil. Sabe uma resposta mais mentirosa que alguém pode nos dar? É quando tu fala assim, como que é a tua experiência de obedecer a Deus? E a pessoa fala assim, ó, pastor, é fácil. É só fazer isso. Quando a pessoa diz que é fácil, é porque ou ela está obedecendo de maneira superficial, ou porque ela não está obedecendo a Deus. Porque obedecer a Deus de verdade implica não apenas um saber, não apenas um sentir, e não apenas um fazer. É tudo isso junto de uma vez só. É tudo isso junto. Aquilo que cremos, sentimos e fazemos, tudo organizado para a obediência a Deus. Irmãos, é por causa da bondade de Deus que Ele nos torna bons. É a bondade de Deus que nos torna filhos obedientes. É a bondade de Deus que pega no nosso coração tão torto e transforma os nossos corações retos e íntegros. Irmãos, deixa eu te dar uma boa notícia. Deus não é um legalista que exige obediência e briga com quem desobedece. Deus é um pai que exige obediência e sabe o que ele faz? Ele fornece os meios de graça para que nós consigamos obedecê-lo. Para que nós, irmãos, venhamos a conseguir obedecer a Deus, Deus fornece até os meios de graça para isso. Deus é maravilhoso. Deus não está lá no fim da trilha, falando assim, ó, venha, mas pai, qual que é o caminho? Deus está no fim da trilha como a recompensa, Deus está no meio da trilha como consolador, condutor, nos conduzindo pelo caminho da vida, e Deus também está dando o pontapé inicial, no início da trilha, pegando-nos pela mão e nos fazendo andar para a obediência. Conclui esse sermão no versículo de número 5, com um alerta para quem brinca de desobedecer a Deus. Versículo 5 diz assim: quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com quem?
com os malfeitores. Paz sobre Israel. Depois de encorajar o seu povo a confiar nele, Deus dá um alerta para aqueles que brincam de desobedecer. Irmãos, o texto faz uma clara distinção entre os malfeitores e os que se desviam para os caminhos dos malfeitores. O que isso significa? Que existem aqueles que já estão decididos pelo pecado, que não querem, estão decididos. Mas existe uma classe que está meio que perambulando entre as duas, que fica flertando com Deus e ao mesmo tempo flertando com o inferno e com o pecado. Sim, há uma palavra, um alerta de Deus para quem gosta de brincar com o pecado. Versículo de número 5 diz que aqueles que se desviam por caminhos tortuosos. O que eram caminhos tortuosos? Sabe o que eram caminhos tortuosos, meus irmãos? Pessoas, irmãos, que queriam fazer o seu próprio destino, fazer a sua própria trajetória. Por caminhos tortuosos era assim, pensa comigo, quantos aqui gostam de fazer trilha? Levanta a mão. É muito interessante, me leva um dia junto. Eu gosto de ver, mas ainda quero aprender a fazer. Muito bonito. Tem uns influencers que mandam muito bem. Me leva junto. Não tem quando você está fazendo uma trilha em equipe e tem aquele sabichão que quer fazer uma trilha alternativa, né? É tipo aquele cara que usa o super chute no jogo, né, Fernando? Apelando com todo mundo. Gente, sabe aquela pessoa que faz a trilha dela sozinha, assim, chegando mais rápido? Irmãos, existe naquela época, vamos voltar um pouquinho para trás. Todo mundo peregrinava por uma só estrada, amém? Era uma peregrinação, gente, uma trilha, todo mundo indo por só uma trilha. E existiam pessoas que iam por caminho tortuoso. O que era isso? Durante a jornada, que durava dias, eles iam caminhando com o povo de Deus, de dia, e à noite eles iam para caminhos tortuosos, flertar com o povo da impiedade. Irmãos, crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, era até na época do Antigo Testamento. De dia estava lá caminhando com os peregrinos, bem interessante, e de noite dormiram. Vamos lá, partiu. Todo mundo não está vendo, então bora lá com o povo da impiedade. Vamos lá para a devassidão, vamos dar prazer, vamos a viver essa vida. Deus tem olhos em todo lugar. E Deus escreve um salmo. Aqueles que se desviam por caminhos tortuosos, lê a Bíblia comigo, não é eu, gente, não me odeiem. Não me odeiem, é a Bíblia, olha ali. Olha o que está dizendo. Que o Senhor os levará junto com os malfeitores. Irmãos, sabe qual é a recompensa para quem fica em cima do muro? Nunca cair no lado de Deus. Sempre permanecer no lado do pecado. E aqui a Bíblia diz que o próprio Senhor os entrega aos malfeitores. Aqui Deus tem uma alerta para quem brinca de desobedecer a Deus. Quem brinca de desobedecer a Deus, amém? E calma, o pastor ama você, tá bom? O pastor te ama, fica tranquilo, tá tudo bem, eu acho, né? Deixa eu te dar uma boa notícia, olha para o irmão que está do seu lado, eu vou fazer você falar isso. Ai, meu Deus, se prepara, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, Deus não acha engraçado seu pecado. Ei, meus irmãos, na época onde os stand-up comedy enchem os teatros do Brasil e onde nós rimos da vida e das coisas alheias dos outros, Deus não está achando engraçado a nossa forma de desobedecê-lo, a nossa forma de brincar com Ele. Deus não está achando engraçado, Deus não está na plateia aplaudindo. E sabe o que acontece? Muitas vezes a igreja gosta de ser aplaudida pelos pecados que eles cometem. Gosta de ser aplaudido, irmãos, é melhor ser negado na terra, é melhor não receber palmas nessa terra e ser recebido com louvor nos céus. É melhor, meus irmãos. Deus te chama nessa manhã, enquanto há tempo, volte para os meus caminhos, pois senão eu mesmo te levarei aos malfeitores. Não adianta ter carta de membresia de uma igreja reformada. Isso não é atestado para entrar no céu. É necessário ter um coração íntegro diante de Deus e não brincar com a santidade. Amém? E por fim ele conclui: paz sobre Israel. Essa é uma expressão no hebraico que é uma bênção sacerdotal.
Não parece meio estranho? Vamos ser sinceros? Não está vindo o versículo ali? Os que confiam, versículo 1, protegidos no versículo 2, o cetro da maldade não prevalecerá no versículo de número 3, Deus faz bem aos bons e os retos de coração, versículo 4, Deus dá um alerta para quem brinca de desobedecer, aí do nada, na parte C do verso 5, paz sobre Israel. É tipo assim, opa, como assim paz sobre Israel? Irmão, isso aqui é uma expressão sacerdotal. Sabe quando a gente termina o culto aqui, que o pastor, vamos à bênção apostólica? Que a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai. Quando o pastor impetra essa bênção, irmãos, não tem uma magia nessa bênção, assim, que sai foguinho assim, e é uma magia. Na verdade, irmãos, a bênção apostólica é uma sacola que reúne tudo que vivemos em Deus juntos e coloca nas tuas costas e você é enviado. É como a gente reúne tudo que vivemos aqui, portanto, por isso que você tem que tentar captar ao máximo, tentar se distrair ao máximo, se distrair ao mínimo possível. Vocês estão atentos, gostei. Se distrair o mínimo possível, porque a bênção apostólica não vai fazer você receber uma palavra que você ouviu, mas você nem estava prestando atenção. Não adianta estar de corpo e alma. Você tem que estar aqui prestando atenção mesmo. Então a bênção apostólica pega tudo aquilo que você realmente assim, cara, eu ouvi, eu estou aqui intencionado, pega tudo isso e te envia, né? Aqui também, paz sobre Israel. Vamos um exemplo. Agora deixa eu tornar isso mais prático. Aqui no versículo, por exemplo, o que significa essa expressão paz sobre Israel? Para você que confia em Deus, paz sobre sua vida. Para você que é protegido por Deus, paz sobre sua vida. Para você que não se desvia por caminhos tortuosos, paz sobre sua vida. Para você que vive uma vida de bondade e de obediência a Deus, paz sobre sua vida. Deus nos assegura que somente em Jesus nós temos a verdadeira paz. Aqui eu concluo, irmãos, fazendo um encorajamento aos irmãos a nós confiarmos em Deus. Você deseja ter a paz, a verdadeira paz? Confie em Deus. De que forma você pode confiar em Deus? De duas formas. Primeira, pregando e lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus diariamente, pregando a palavra de Deus diariamente para a sua alma. Quando a sua alma gritar desobediência, prazer, impiedade, várias coisas, raiva, impulso, aquelas reações, sabe, a reatividade, quando a tua alma gritar isso, você grita para a sua alma, como Davi falava à alma dele, louve ao Senhor. Quando a sua alma estiver vaidosa, pregue a sua alma, louve ao Senhor. Quando a tua alma estiver desistente, fale a sua alma, louve ao Senhor. Pregue a sua alma até que a tua alma até que a sua alma seja convertida pela palavra de Deus. Amém? Segundo, ouça a palavra de Deus com regularidade através da pregação. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Uma palavra sinônimo de fé. Sabe o que é a palavra sinônimo de fé? Confiança. Podemos usar a mesma palavra confiança para fé e a mesma palavra para fé para confiança. Ou seja, a confiança que nós tanto queremos vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Uma das traduções mais literais do Romanos 10:17, de a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, é que a confiança vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. Paulo está falando da importância de ouvir a pregação do Evangelho. Meus irmãos, eu termino dizendo que não basta apenas ler a Bíblia em casa, não basta apenas pregar para a sua alma você mesmo na sua casa. Você precisa desenvolver o aspecto de ouvir com regularidade a palavra de Deus. Semanalmente, a pregação da palavra de Deus. Sabe por que você precisa ouvir com regularidade a pregação da palavra de Deus? Por dois motivos. Por três motivos: alimento, direção e proteção. Quando você está ouvindo uma pregação do Evangelho, você não está apenas recebendo informações, você está recebendo alimento na sua alma, amém?
Quando você está ouvindo a pregação do evangelho, você está sendo protegido. Sabe por quê? Porque uma ovelha, ainda que seja uma ovelha, que não esteja junto com outras ovelhas, debaixo do senhorio de Jesus, ela é uma presa fácil para o lobo. Repete comigo, não existe super ovelhas. Eu consigo viver o evangelho sem a igreja. Isso aí é o primeiro passo. É o primeiro passo para a apostasia. É o primeiro passo para ser rancoroso. Era o primeiro passo para a vaidade, para uma vida individualista. Não há nada mais de doce, gracioso, maravilhoso do que estar reunido dominicalmente com o povo de Deus para ouvir a pregação do evangelho. Portanto, quando você está ouvindo aqui, meus irmãos, você está sendo protegido por Deus. Deus está protegendo a sua alma. E por terceiro, direção. A ovelha que ouve a voz do pastor, ela sabe para onde tem que ir. Portanto, você deseja ter confiança em Deus? Essa confiança que te torna tão firme, protegido, ao ponto de ficar firme mesmo em meio às adversidades? Tenha fé e a confiança em Deus. Ouça a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, no âmbito pessoal e também no âmbito comunitário. Amém? Deus nos abençoe.